Bom, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindo a aluna aqui presente no momento da nossa aula. Boa tarde, ou bom dia, boa noite, né, para o pessoal que vai assistir depois. A gente vai começar então aqui a nossa quarta aula síncrona, né, do semestre, do segundo semestre de 2025 de matemática financeira. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Denise, eu sou responsável pela disciplina. Nesse semestre eu não estou como mediadora de matemática financeira, tá? Opa, eu pulei um aqui. Semana passada nós tivemos uma aula síncrona dessa segunda parte, né? Que nós abordamos a aula 9, 10, 11 e 12. Aí os mediadores Antônio e o professor Wilton estavam com a gente. A gente fez essa aula no dia 7/11 e ela já está disponível lá para vocês. Então, quem não assistiu, começa lá por essa do dia 7, que a gente faz uma revisão ali das unidades 9, 10, 11 e 12. E hoje a gente vai dar sequência, tá, nos estudos, é uma aula totalmente diferente. Hoje a gente vai abordar as unidades 13, 14, 15 e 16. Então, o professor Anderson ele vai começar com as unidades 13 e 14 de amortização, e depois o professor Aderaldo, a unidade 15, e o professor Desi, a unidade 16, tá? A gente está fazendo aqui a gravação, depois a gente vai fazer o mesmo procedimento, a gente vai mandar o link para os mediadores vão mandar para vocês, e também vai ficar lá no canal do GEM, tá joia? Está sendo gravado. E aí depois vocês assistem com calma as aulas no momento mais oportuno. Lembrando que é importante assistir tudo que tiver lá, tendo tempo, assistem as outras aulas, porque são exercícios diferentes, tá? Cada vez que a gente faz a aula, a gente monta novos exercícios, então são mais exercícios para vocês estudarem, tá bom? Outro lembrete importante é que está fechando hoje a nossa atividade avaliativa. Então, quem for assistir aí o vídeo até de noite, ainda dá tempo e não fez, corre lá e faz a atividade avaliativa que dá tempo de fazer, tá bom? Então, eu vou seguir aqui, vou descompartilhar aqui a minha tela, e o professor Anderson agora vai compartilhar dele. Pode ficar à vontade, professor. Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigado, professora Denise. A professora já deu aí as boas-vindas, né? Eu sou o professor Anderson. Vou conversar com vocês aqui, então, sobre a unidade de aprendizagem 13, o sistema de amortização Price, e a unidade de aprendizagem 14, sistema de amortização constante. Tá bom? Estou subindo aqui para vocês a minha apresentação para a gente acompanhar, né? Ó. E aí, qualquer dúvida, fiquem à vontade, tá bom? Qual que é o grande lance, a grande situação dos sistemas de amortização? É justamente a própria amortização. O que seria amortizar? Amortizar é pagar o valor principal de uma dívida. Então, se a gente estiver falando de um empréstimo de 100 mil reais, nós estamos falando de pagamentos desses 100 mil reais. Se eu vou pagar em 10 parcelas mensais, eu vou amortizar 10 mil reais por mês. Ok, então se eu pagar 10 mil reais no começo do financiamento, na primeira parcela, no final do primeiro mês, eu tenho um saldo de 90 mil reais. Mas podemos amortizar somente 5 mil reais desse principal do 100 e ficar devendo 95? Ou seja, não tem juros e o valor do dinheiro no tempo? Afinal de contas, o valor do dinheiro no tempo é o que a gente discute em grande profundidade dentro da matemática financeira. Então vamos lá, para falar então sobre amortização, né, a gente começa com o sistema de amortização francês ou Price, não é? Todo mundo diz o seguinte: a grande sacada de um sistema, a grande sacada de um financiamento, do empréstimo, é pagar em parcelas iguais. Correto, né? Aliás, respostas de muitos dos fóruns avaliativos, o sistema Price, você paga com parcelas iguais do começo ao fim do seu financiamento. Tudo bem? Só que
de novo, a grande sacada não consiste nas parcelas iguais, mas a grande sacada existe no quanto nós estamos pagando do principal de uma dívida, não é? Do principal de um financiamento. E aí, a gente tem aqui o caso da Amanda, que é proprietária de uma cafeteria e está comprando uma máquina de expresso profissional novinha para vender mais cafés e atrair mais clientes. E aí ela pesquisou e chegou na conclusão de que uma máquina nova de café expresso custa 25 mil reais e ela decidiu que vai financiar essa máquina em 4 parcelas. Ela foi ao banco e o banco disse o seguinte para ela: olha, esses 25 mil reais nós vamos financiar para você em 4 parcelas, parcelas iguais, com juros de 2% ao mês. E aí ela perguntou: mas qual será o valor dessa prestação fixa mensal que eu vou pagar? Então, esse é o primeiro grande mistério do sistema Price. A gente começa num sistema de amortização francês ou sistema Price, a gente começa calculando o valor da prestação. Essa é a característica do sistema de amortização francês ou sistema Price. Tanto é que virou até sinônimo de tabelinha. Então vamos lá, como é que a gente começa? Vamos pegar os nossos 25 mil, que é o valor principal, com o nosso M, que coincide com o período da parcela. É importante, a gente sempre comenta isso, né? A capitalização, nesse caso, está de maneira coincidente com os períodos de pagamento. E a taxa de 2% ao mês. Lembrando que a gente está falando aqui de um regime de capitalização pós-antecipado com capitalização composta. Tudo bem? Vamos lá para a unidade de aprendizagem 13, lá na página 4, e vamos pegar a nossa formulinha do cálculo da parcela no sistema Price, né, que vem aí com as siglas de PMT. Vamos lá? Substituindo, o que nós vamos ter aí, né? Nós vamos ter que o valor da nossa parcela no sistema Price será de 6.555,59. De novo, né? Todo mundo, poxa, vamos financiar em 4 parcelinhas de igual valor. Ok, maravilha. Tudo bem? Mas essa não é a grande sacada. Voltando. Qual que é o grande lance em questão? Qual que é a grande preocupação de um sistema de amortização? É o quanto nós vamos amortizar da dívida. Então vamos lá, o que tem por trás dessa parcela no sistema Price? Já coloquei para vocês, né? A grande sacada por trás da parcela é justamente a amortização. O quanto se paga em um financiamento, enquanto se paga numa dívida, o quanto se paga num fluxo de caixa capitalizado, ou seja, através da incidência de juros. Então, já que estamos falando em juros, qual vai ser os juros do primeiro período? Os juros do primeiro período, ele vai ficar em 25 mil reais vezes 2%. Ou seja, o valor da dívida, o saldo da dívida no início do período, multiplicado pela taxa, pelo valor da taxa. Então, no período 1, nós vamos pagar R$ 500 de juros, ok? E como é que a gente calcula essa amortização, então? O quanto que nós vamos pagar de amortização nesse nosso primeiro período? Nós vamos pegar o valor da parcela e subtrair o valor dos juros. Então, dos 25 mil reais, vou até mudar de cor aqui, dos 25 mil reais, nós vamos pagar da dívida R$ 6.065 diante desses 25 mil. Tudo bem? Maravilha? Poxa, mas e os juros? Aí é importante, isso é sacada, né? Até é importante dizer, é uma grande sacada, um ponto de atenção para na avaliação presencial nós não errarmos. Os juros não entram na amortização. Só se paga a amortização do capital. E o aluno vai lá e amortiza os juros também, né? Ele amortiza a parcela integral de 6.555 dos 25. Não, os juros ele não é considerado para amortização do valor principal, que são os 25 mil.
Ok? Então, o que tem por trás da parcela igual? O valor da amortização dos 25 mil, que é o valor principal, mais os juros. Tudo bem? Maravilha? Então tá aí, ó, uma representação gráfica aí, ó, registrada, né? O valor de 6.550 ele contém 6.065 de amortização, enquanto nós estamos tirando dos 25 mil, mais os juros. E assim sucessivamente. Tudo bem? Então, o que é importante a gente entender do sistema price de amortização? O sistema price, o sistema de amortização francês ou price, ele começa amortizando menos capital no começo da série de pagamentos, vamos colocar em vermelho aqui para ficar melhor, e vai aumentando a amortização de capital ao longo dos pagamentos das parcelas. O inverso também é verdadeiro, os juros vão diminuindo, estão vendo? Ó, o tamanho dos juros, o valor dos juros ao longo do tempo vai diminuindo. Essa é a característica principal do sistema price. A amortização do principal, o quanto eu estou pagando da dívida efetivamente vai aumentando e o valor da dívida, dos juros vão diminuindo. Faz sentido. Por que faz sentido? Porque os juros incidem sobre o saldo devedor no final do período ou no início do período, tudo bem? Esse saldo devedor ele vai diminuindo. Se o saldo devedor vai diminuindo, os juros também vão diminuindo ao longo do tempo. E aí, aquela grande percepção, né? Qual vai ser o saldo no final do período? Os 25 mil do início do período 1, menos, outro ponto de atenção, menos o valor da amortização do período 1, e não o valor da parcela. Não vamos usar o valor dos juros para amortizar do saldo devedor. Qual vai ser o saldo no final do período 1? 18.934. Esse saldo de 18.934 é o saldo final devedor do período 1, que vira saldo inicial devedor do período 2. Ponto de atenção aí. Mas aí, né, a gente vai recomendar para vocês a velha tabelinha Price. Tá aí, ó. Percebam, estamos devendo 25 mil no início do período e no final somente os 18.934, deduzindo o valor da amortização. E nessa amortização não contém os juros. O que é a parcela? A parcela é justamente, vamos pegar uma outra cor aqui, o valor dos juros mais o valor da amortização. No começo do período, os juros novamente vão incidir pelo valor devedor. Tudo bem? Mas aí eu vou deixar uma dica para vocês, né? Vou deixar a dica seguinte: vão lá na unidade de aprendizagem 3, no finalzinho da página 4, tem um exemplo completo. É só refazer, né? É importante treinar. Então, treine a tabelinha Price, porque a tabelinha Price ela auxilia muito para a gente enxergar juros, parcelas e amortização. Tudo bem? Uma outra perspectiva, né, de novo, falando de amortização, os sistemas de amortização, né, nós temos o sistema de amortização constante. Como o próprio nome está falando, né, a amortização será constante. Se no sistema Price nós começamos com o cálculo da parcela, no sistema de amortização constante a gente vai começar pelo cálculo da amortização. E aí, a Amanda, da nossa cafeteria, a Amanda perguntou no banco se é possível pagar em 4 parcelas. E o banco ofereceu como opção para ela: olha, te ofereço em 4 parcelas, onde as parcelas vão reduzindo ao longo do tempo. Você vai pagar uma parcela maior no começo e vai pagar uma parcela menor no final. Ela disse: puxa, isso é interessante, porque me ajuda muito. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos 4 meses, períodos de incerteza. Vamos entrar no verão e pode ser que eu não tenha caixa. Hoje eu tenho caixa para pagar parcelas maiores. Ok? Maravilha. Amanda vai lá e diz o seguinte: então, me veja, me faça o cálculo, por favor, de quanto eu pagarei nas parcelas, quanto eu vou pagar nas parcelas com o sistema de amortização constante.
Legal? Legal, mas o que tem por trás disso? Sempre a amortização. Então vamos lá. Como é que a gente calcula a amortização? No sistema de amortização constante. Vamos na unidade de aprendizagem 14, lá na página 4, e vamos pegar o valor do capital ou o valor presente e vamos dividir pelo período, pela quantidade de parcelas ou períodos de capitalização. Então, 25 mil dividido por 4, desculpa o 3 aqui, eu já corrijo, né? Risco 3 aqui, nós estamos falando de 4. Nós vamos ter 6.250, o valor de cada parcela, 6.250. Tudo bem, pessoal? Maravilha? Então, tá bom. Fechando, então. Quanto que nós vamos amortizar dos 25 mil? 4 parcelas de 6.250. Maravilha? Só que nós estamos falando de matemática financeira. O banco não vai emprestar 25 mil, nós vamos pagar 25 mil. O banco vai emprestar 25 mil e nós vamos pagar 2% de juros ao mês sobre o saldo devedor. Então vamos lá. O que tem por trás da parcela no saque? A amortização. Então, como é que a gente calcula os juros no primeiro período? A mesma coisa. Percebam que os juros no primeiro período, em ambos os sistemas, seja no sistema price ou no sistema de amortização constante, os juros vai ser o mesmo. Mas a amortização, o valor da parcela, a amortização não serão iguais. Então, prestem atenção aí. E a amortização? Bom, a amortização ela é constante, né? A amortização vai continuar aí com 6.250 durante todo o período, durante todas essas 4 parcelas. Maravilha? Como fica a parcela? Os 6.250, que é o valor da amortização, mais os juros do período. Percebam que os juros muda. Por que os juros mudam a cada período? Porque os juros é incidente sobre o saldo devedor. Tudo bem? Qual vai ser a primeira parcela? 6.750. Tudo bem? Maravilha? Então, com 6.250, né, nós vamos tirar os 6.250. Opa, desculpa, pessoal, foi um pouco mais aqui, ó. Aê, agora sim, ó. Esse meu PowerPoint aqui está indo reto. Vamos lá. 25 mil menos o valor da amortização, sem contar juros. A amortização não conta os juros. Nós vamos ter um saldo no final do período de 18.750. Então percebam que tanto o valor da parcela, tanto o valor, o saldo da dívida no final do período 1, eles serão diferentes. Por que serão diferentes? Porque o sistema de amortização é diferente. Tudo bem, o sistema Price, ele amortiza mais no começo e o sistema de amortização constante faz a sua amortização de maneira igual e constante. Então é a brincadeirinha, né? Se o sistema Price tem parcelas iguais, o sistema de amortização constante tem parcelas iguais. Isso não quer dizer que no sistema Price também não tem amortização do capital. Tudo bem? Vale a tabelinha? Sempre vale a tabelinha. Ó a tabelinha do saque aí, né? Ó. Tá aí a tabelinha do saque. De novo, né? Ponto importante. Vou deixar para vocês aqui grifado, ó. Na coluna da amortização, a amortização é constante do começo ao fim. Tudo bem? E o valor da parcela aqui? O valor da parcela no sistema de amortização constante é a soma do valor da amortização mais os juros. Tudo bem? Maravilha? Show de bola? E aí percebam que a parcela, né, ó, ela começa em 6.750 e termina em 6.375. Se os price tem a parcela igual, o valor da parcela igual, o valor da amortização no saque é igual. Contudo, o valor da parcela é diferente. Poxa, mas e os juros? Os juros serão diferentes. Somente no primeiro período que os juros serão iguais. No restante, os juros serão diferentes. Vale uma comparação? Vale uma comparação. Lembrando sempre que o saldo devedor no final do período sempre deve zerar, né? Ou seja, a dívida deve ser quitada integralmente. Se não quitou integralmente, tem alguma coisa errada, né? 4 períodos, quitando no final do 4º período. Tudo bem? Maravilha? De novo fica a dica, né? Qual que é a dica? A dica é pegar lá na unidade
de sistema de amortização constante, unidade 14, vai lá na página 4. Na página 4 tem um exemplo completo de como a gente trabalha o sistema de amortização constante, ok? Então fica a dica aí, né? Pegar o nosso material texto lá nas unidades de aprendizagem e refazer os exemplos completos. E lógico, né? Trabalhar os exercícios do momento da verdade. Então vamos fechar o saque? Olha o que acontece com o saque aqui, né? Enquanto o saque ele tem a amortização constante, o valor da parcela ele vai reduzindo em função do saldo devedor. Tá vendo? Ó? Olha a característica do saque aí: parcelas menores a cada pagamento. Tudo bem? Estou no meu tempo ainda? Vale a comparação. Então vamos comparar, né? Como é que ficaram então as parcelas no sistema Price? No sistema Price as parcelas ficaram iguais, exatamente iguais. Tudo bem? Essa é a característica do sistema de amortização francês. É a característica, mas não é a sacada. A sacada, como eu disse para vocês, em ambos é a amortização. Tudo bem? E o saque? Bom, o saque está aqui, né? O que o saque está fazendo? O saque está deixando o valor das parcelas menores, sendo as maiores para o começo e as menores para o final. Vamos para a tabelinha da direita? Olha a amortização aqui, né? Ó. A amortização, se o saque a amortização é constante, a amortização no price vai aumentando. Então é por isso que no sistema de amortização constante, a amortização é maior no começo do período, enquanto no sistema price a amortização é maior no final do período da série, do fluxo de caixa, da série de pagamento. Tudo bem? Isso vai repercutir numa circunstância. Na circunstância de que, óbvio, depende aí, dependemos de prazo, regime de capitalização e dependemos da taxa de juros também. Mas, em tese, mas a princípio, a incidência de juros no sistema de amortização Price, os juros é maior, a quantidade, os juros pagos, porque depois isso a gente tem que capitalizar, né? Mas, em princípio, os juros pagos no sistema Price, a quantidade de juros pagos no sistema Price é maior em relação ao sistema saque. Por quê? Olha lá, até pergunta de prova, hein? Por quê? Porque se os juros incidem no saldo devedor e no saque nós amortizamos mais saldo devedor no começo, né? Amortizamos mais saldo devedor logo no começo, isso quer dizer que no longo da série de pagamentos sobra menos valor principal para incidir sobre juros do que no sistema Price. Ou seja, a incidência de juros acaba acontecendo em um valor maior no sistema Price. A princípio. Tudo bem, pessoal? Então fica a comparação aí para vocês refletirem aí no caso da cafeteria da Amanda. Tudo bem? Maravilha? Bom, professora Denise, o que eu tinha para conversar com os alunos sobre sistema de amortização para esse sistema constante está aqui, né? Desejo bom café a todos, então. Obrigado, professora. Obrigada, professor Anderson. Tudo certo? Tudo certo, Patrícia? Tudo certinho? Tudo sim, Professora Aderal? professora. Tudo certo. Quando vocês explicam, fica tão mais fácil. Apesar de que eu tô gostando bastante dessa matéria, viu? Tava aqui analisando, porque assim, você fala em relação a saldo, se você tiver a mesma taxa, o mesmo prazo, mas se o saldo for o que você vai financiar, por exemplo, for um valor muito alto, a diferença de juros entre um e outro vai dar muito, né? Então é bom porque a gente vai aprendendo a analisar as situações até do dia a dia da gente mesmo. Muito bacana, eu tô amando essa aula. Essa é a intenção, né? É, boa tarde, gente. Bom dia, boa tarde, né? Você que está assistindo depois. Essas explicações do Anderson são bem bacanas mesmo. Esse exemplo foi bem legal, gostei muito. Compartilhar aqui minha tela, tá bom?
Bom, espero que estejam vendo minha tela aí, né? E vou falar sobre a unidade 15, né? Meu nome é Ainda Aderaldo. não. Desculpa, Aderaldo, Opa, ainda não. ainda não foi? Deixa eu tentar Não. aqui de novo. Ah, tá, faltou um clique. Deu certo? Peraí. Ah, tá, então eu achei aqui. Para mim ainda não foi. Não sei se é a minha internet. Calma aí que eu vou tentar novamente, tá bom? Já deixei tudo certinho aqui. Ele não tá deixando aqui compartilhar. Uma coisa aqui na configuração aqui do meu computador, eu acho. Eu tô fazendo igualzinho das outras vezes. É porque eu já autorizei você aqui. É, Tornar. ele compartilha e descompartilha. Bom, só vou entrar aqui e sair novamente, tá bom? Tá. Rapidamente. Bom, Agora foi. certo, né? Uhum. Bom, então, sou o professor Aderaldo, né? Dou aula de matemática e estatística na FATEC. Sou mediador também de matemática financeira. Já estou há alguns anos aqui, né, como mediador. Vou falar um pouquinho da unidade 15, que é empréstimos em contexto inflacionário, né? Discutir um pouco a ideia de inflação, né? Às vezes parece ser algo um pouco mais complicado, né? Eu, quando era jovem, eu também tinha bastante receio, assim, de inflação, né? Tive medo, vivi a década de 90, né? Enfim, essas coisas. E para discutir isso, a gente vai pensar nesse problema, né? Ó. Então tá aí. Uma empresa perdeu uma ação trabalhista de R$ 20.000. O processo foi de janeiro a outubro de 2025. Assim, a empresa deverá pagar o valor da ação mais a correção monetária pela inflação do período do processo. Qual valor a empresa terá que pagar? Né? Então, baseei esse problema aí numa situação real que eu acabei vivenciando, né? Só que eu que tive que pagar, né? Eu trabalhei no serviço público, né? E quando eu pedi exoneração e fui trocar de emprego, eles acabaram depositando um valor a mais, né, do salário que já estava programado na programação, né? E aí recebi esse valor a mais, né? Tentei pagar de alguma maneira, só que não dá, só quando eles pedem, né? E aí, então, agora o mês passado, aí eles entraram em contato comigo para eu devolver o dinheiro, né, para o Estado. E se passaram 2 anos. Então, nesses 2 anos, da data que eu saí até agora, aí eu tive que pagar os juros pela inflação, né? Então veio a tabela toda corrigida. E pensei numa situação um pouco parecida, né? Bom, passar para o próximo aqui, né? A ideia de inflação, então, né? Um site que eu acho muito interessante para acessar sobre esses dados é o site do IBGE, que explica de uma maneira bem didática mesmo o que que é inflação, né? Que é o aumento, né, generalizado dos preços de uma série de produtos. Então, no site do IBGE, que ele que calcula, né, o preço da inflação, que é através do IPCA, tem todos os dados, né? Então, como pode ver aqui, tem o IPCA do último mês, que é a mesma coisa que a inflação do último mês. Tem a inflação acumulada, que está aqui 4,68, né? E explica um pouquinho como que é. Então, uma ideia bem
comum que a gente tem é que a inflação é o aumento dos preços, né? Só que aí a gente às vezes vai no mercado e vê que os preços subiram bastante. Aí fala que a inflação ficou muito baixa naquele mês, né? Então, a inflação ela funciona com uma série de produtos. Então, o governo faz uma pesquisa com uma série de produtos, né, e calcula a inflação em todos esses produtos. Então, a sensação de inflação ela pode ser diferente para cada pessoa de acordo com os hábitos, com o consumo, com a faixa de renda, né? Então, pode ter mês que os produtos alimentícios subirão bastante, mas aí o vestuário, né, roupa, outros produtos podem ter diminuído ou ficado estável, né? Então a inflação, de certa maneira, é uma média. E o interessante é que nesse site do IBGE aqui, você consegue até conferir quais foram os itens que aumentaram, quais foram os itens que ficaram estáveis. É bem interessante, né, para vocês estudantes de IGE, né? E vale muito a pena ficar bem por dentro disso, certo? Bom, e aqui um pouquinho, né? Eu peguei essa tabela aqui, lá também do site do IBGE, que ele tá o índice, né, ó, de inflação aí mensal. Então aqui de 2025, né? Então nessa segunda coluna tem aqui a inflação mensal de cada mês, né? Então, interessante que em agosto teve um processo de deflação, né? Que quando esse índice, o IPCA, ele fica um valor negativo. Então, significa que, comparando com todos os itens, né, que o IBGE trabalha, os valores deram uma diminuída, certo? Bom, então escrevi aqui também na terceira coluna o IPCA de uma maneira decimal, né, para a gente poder fazer alguns cálculos. E aqui está o fator multiplicativo, né, que é soma o número decimal somado do 1, né? Bom, então, a gente pode entender aí como essa ideia de correção monetária, né, como um fator que eu tenho que multiplicar, né, o valor que eu quero corrigir, né? Então, uma ideia, peguei aqui a inflação, para a gente encontrar a inflação acumulada, a gente pode usar essa ideia que está aqui, né, ó, que é a multiplicação aí das várias inflações que a gente quer acumular. Então, percebe, né, que um mais esse nossa, me fugiu a letra, teta, né? Teta acumulado. Ele vai ser o fator que eu vou aplicar, no caso do nosso problema aqui, aos 20 mil. Como que eu acho esse fator que eu vou multiplicar, né? Eu multiplico aqui, ó, todas esses fatores aqui. Então, um mais teta um mais teta 2, né? Que na verdade isso é o quê? Esses valores aqui, certo? Janeiro seria o teta um, fevereiro, março e assim por diante. Então, por exemplo, se fosse só de março, eu teria que multiplicar esses três fatores. Multiplicando esses três fatores, eu vou ter o fator acumulado, né? No nosso caso, a gente quer multiplicar aí de janeiro até outubro. Então, a gente vai pegar todos esses fatores, certo? Então, acaba sendo uma ideia bem comum, assim, né? Quando a gente já trabalhou juros compostos, né, que a gente trabalha com essa multiplicação e o tempo. Só que aqui, cada fator aí ele é diferente, né? Bom, fazendo essa multiplicação aí, a gente vai chegar, né, nesses resultados aqui. Então, a inflação acumulada do período, ela vai ser de 3,73, ou seja, eu vou ter que multiplicar, né, aquele meus 20 mil de dívida por esse fator aqui, né, ó. Tá aqui, inflação acumulada, 1,0373, e etc, né? Um pouquinho mais ah, sintético aqui, né? Então, basicamente, você pode pegar essa tabela aqui e colocar um multiplicatório aqui nessa última coluna e você vai chegar aí, né, ó. O preço da inflação, tá aqui o valor da inflação acumulada e o fator multiplicativo, certo? Então, isso você pode aplicar para muitas coisas, né? Por exemplo, se você fez um empréstimo há 2 meses, você vai lá, pega o índice da inflação nos 2 últimos meses, multiplica pelo outro, você vai achar, ó, a inflação acumulada
empréstimo, assim, né, entre familiares, entre amigos, né, que você fala assim, me empresta um dinheiro, te pago quando puder, é, paga a inflação aí, tá limpo, né, tá certo, né, que é um pouquinho dessa ideia, só para o dinheiro continuar valendo a mesma coisa, né, em tempos diferentes. Então, pensando um pouquinho no nosso problema aqui, como que ele vai ficar, né, ó, os 20 mil, esse 1,03 aqui, ele é a inflação, né? Inflação acumulada dos 10 meses. E aí você chega no valor. Então, assim, o valor da ação trabalhista é de 20 mil. Só como o processo demorou um pouco para ser resolvido, a empresa vai ter que pagar o processo mais a correção. Então, vai dar 20.746,94 aí ao trabalhador, certo? Mais algumas coisas, né, que eu acho interessante para deixar isso um pouco mais prático, né? Explicando até um pouquinho o site do Banco Central. Tem uma calculadora do cidadão que está até citada, né, no material de vocês. Ele é muito interessante, então ele já faz, tem várias ferramentas aqui, né, de cálculos. Então, por exemplo, ele faz o financiamento com prestações fixas, né, que é um pouquinho dessa ideia da tabela Price, né. Ele faz também o sistema saque também, né? Calcula o valor futuro de capitais, e o que a gente vai usar vai ser isso daqui, né? A correção de valores, certo? Que aí corrige os valores de acordo com algum índice que você queira. Então, entrando nesse correção de valores, olha lá, eu coloquei aqui, né? Ó, você seleciona aí qual índice de preço que você quer. No caso, eu selecionei aqui o IPCA, né? Mas tem outros índices também. Tem o IGPM, que ele é o índice geral de preços médio, né? Então, por exemplo, os aluguéis, eles costumam seguir o IGPM. Então, você pode encontrar aqui também, calcular, né, o valor do aluguel, enfim, a correção. E aí, ó, de uma maneira bem simples, né? Ó, você coloca o mês, a data inicial, a data final, o valor a ser corrigido, e aí já vai já nessa outra parte aqui já está o resultado, né? Tá? Dessa ferramenta e ver que aí deu o mesmo valor que as contas que a gente fez, né? E ele coloca aqui até o índice acumulado. Então, vê, essa ferramenta ela é muito prática, né, para a vida cotidiana e tudo, né? E a gente vê que até o funcionamento dela é bem tranquilo, né? É só ir multiplicando os índices. Então, para passar uma ideia também, né, de que quando a gente tem os conhecimentos, né, técnicos, assim, de como funciona, por exemplo, a inflação acumulada, a gente pode criar até aplicações e ferramentas, né, para a gente poder criar coisas também. Então, quando estiver gerindo uma empresa e de alguma maneira você conseguir criar algum índice, alguma um indicador, você pode criar esse indicador acumulado baseado nessas ideias, certo? E criar até uma ferramenta, né, que é bem simples essa daqui. Bom, para finalizar aqui essa parte, eu deixo aqui alguns links, né, que tem mais exercícios aí da unidade 15 resolvidos, né, em outras aulas que a gente fez em anos anteriores, né? Então, dá uma olhadinha, tem a resolução do exercício 1 do momento da. Tem um outro exercício aqui envolvendo esse empréstimo em contexto inflacionário no sistema Price, né, que o professor Anderson acabou de explicar. Bom, e é um pouco isso aí. E aí, se tiverem dúvidas, né, a Patrícia, né, pode perguntar. Minha parte é essa, Denise. Vou parar de compartilhar. Obrigada, professora Aderaldo. Professor Desi,
Professor, esse estava com um probleminha no áudio. Eu não sei se ele ainda está. Talvez valha a pena entrar. Ah, ele escreveu ali. Talvez, será que se entrar e sair de novo? Porque aquela hora o Aderaldo também estava. Não, não era no áudio, né? Ou uma ideia também é o senhor entrar pelo celular e aí eu compartilho aqui a tela. Vou mandar o link da reunião para ele, que às vezes facilita, né? Oi? Alô? Alô? Conseguimos ouvir, professor. Tá ouvindo? Oxe, Sim. vou te falar, viu? Não é fácil, não. Tá, então eu vou compartilhar aqui. Oi? Oi? Peraí. Deixa eu... Se precisar, eu posso compartilhar aqui também, tá bom? Tá, deixa eu só ver se eu... Acho que ele não está entrando aqui. Então, faz favor, então. Vou compartilhar, tá bom, Denise? Tá joia? Tá joia. O meu já está aqui aberto. Ok? Bom, boa tarde, né, a todos aí. Boa tarde a Patrícia. Seja bem-vinda, né? E, então, esse negócio de ir ao vivo é complicado mesmo, mas, ou seja, é como o professor Anderson falou, nós estamos desacostumados de novo, né? Mas tá bom. Então, eu sou o Dercy, né? Sou mediador online de matemática financeira com as turmas 13, 14 e 15. E nós vamos falar um pouquinho da unidade 16, que é noções de câmbio. Power on. AUX mode. Pode passar, professor. Acho que.
Deu algum problema aí? Só compartilhando novamente aqui, ó. Aí, prontinho. Ok, acho que tem que voltar uma aí. Acho que é só essa aí mesmo, né? Noções de câmbio. Então pode Isso. passar. Bom, a ideia é assim, a taxa de câmbio, né, é um dos principais fatores econômicos que moldam o cenário global do comércio exterior. Afinal, as operações nesse mercado lidam regularmente com moedas diferentes, né? O significado de cambiar, né? Então, cambiar, que a gente vê aqui, é trocar. Então, permutar, especialmente moeda estrangeira por moeda nacional e vice-versa, né? Pode passar, professor. Bom, para entender melhor um pouquinho, né, sobre o câmbio, considere o exemplo de uma empresa brasileira que vai importar produtos da China. Apesar dela ter seus custos reais, é comum que essa compra aconteça em dólares, que é a moeda mais comum em transações globais aí. Logo, a taxa de câmbio entre o real e o dólar naquele momento influencia nos custos da operação. Inclusive, ela pode deixar as importações e exportações ou menos atrativas, né, globalmente, a depender do cenário econômico. Então, às vezes, né, você está fazendo uma transação, mas vai depender muito do valor do dólar, né, daquele momento ali. De repente, a sua transação não vai ser uma boa escolha naquele momento ali. Pode passar, professor. Bom, o mercado de câmbio é o mercado que reúne compradores e vendedores de moedas estrangeiras sob a supervisão do Banco Central, né? Os compradores e vendedores são normalmente exportadores, importadores, turistas e investidores. Os bancos e corretoras são os intermediários nessa operação. Então, eles que fazem essa intermediação na compra de, de uma moeda estrangeira aí. Pode passar, professor. Bom, uma outra coisa importante, né, que a gente tem que destacar aqui, né, que a hora que a gente vai fazer uma compra de uma moeda ou vai fazer uma transação, nós temos que arcar com o IOF, né? Então, e o que que é o IOF? É o Imposto sobre Operações Financeiras. Ele é um tributo federal brasileiro que incide sobre operações de crédito, câmbio, seguros e operações relativas a títulos ou valores imobiliários. Uma outra coisa importante também, né, que a gente tem que destacar, de repente você está fazendo a prova lá, mas você viu lá no seu caderno lá que estava 1,1% o IOF. Mas a partir de maio de 2025, né, com esse decreto de 12.466, ele passou a ser cobrado agora 3,5% aí. Pode passar. Bom, o que é um imposto de importação, né? É um tributo extrafiscal com funções regulatórias aplicadas sobre mercadorias estrangeiras que entram no território aduaneiro nacional. Então, é um imposto extra que nós consideramos aí. Pode passar. Bom, aqui, né, eu tenho um exercício. Ele não dá para passar ele parte a parte, não dá não, né, professor? Desculpa, professor, mas o meu ele já vem chapado assim. Ah, ele veio chapado. Então tá bom, É, não tem problema não. tá. Então aqui, eu fiz uma adaptação aqui, né? Então eu peguei um exercício e fiz uma adaptação. A empresa brasileira Importa SA importou 1.000 automóveis da China no valor de 12 milhões de dólares, né? Com uma taxa de câmbio de 5,37. Esse 5,37 aqui, se você for olhar o dólar hoje, já deve estar outro valor, mas no dia que eu fiz essa apresentação, o valor do dólar era 5,37. Pagando o IOF de operação de câmbio de 3,5%. Então a alíquota aqui mudou aí. E uma alíquota de importação de 35%. A empresa apresenta um custo fixo no Brasil de 3 milhões, né? E projeta um preço de venda de 121 mil e 450 reais por unidade que ela vai vender.
Bom, aqui tem uma informação aqui. Para mim achar o lucro, né? Ou seja, eu tenho aqui o faturamento bruto, eu tenho o valor dos impostos, né? E tenho os custos totais. Então, isso aí ele vai fazer essas deduções aí. Então, aqui, primeiramente, eu tenho o faturamento bruto. Como ele me deu essa informação aqui de 121.450 por unidade, eu vou multiplicar pela quantidade de unidades que eu vou comprar. Então, eu vou ter um lucro, né, um faturamento bruto, sem despesa, sem nada, de 121 milhões e 450 mil. Bom, só que, só que eu tenho os custos, né? Então, o primeiro custo que nós temos aqui, nós temos os 12 milhões vezes 5,37, então aqui está em dólar, né? Estou transformando ele para real aqui. Então, dá 64 milhões, né? 440 mil aqui. Então, esse custo aqui é o custo pelos 1.000 automóveis que nós compramos aqui. Agora eu tenho que aplicar a IOF. A IOF é 0,35, ou seja, eu estou pegando o 3,5, né? E estou dividindo esse 3,5 por 100. Então eu cheguei a 0,035. Vezes o valor do meu custo que eu tenho aqui, de 64 milhões e 440 mil, nós vamos chegar num valor em reais de 255.400 reais aqui. Bom, agora eu tenho aqui o imposto de importação. Então, a mesma ideia, ó. Aqui o imposto de importação é 35%. Então, dividindo aqui por 100, então eu vou chegar em 0,35. Então, eu vou multiplicar novamente por esse total de custos aqui. 0,35 vezes 64 1.440, 64 milhões e 440 mil, né? Eu vou chegar em 22 milhões 554 mil aqui. Bom, agora eu quero achar o meu lucro. Então, eu vou pegar o faturamento bruto, que é os 121 milhões e 450 mil, menos todos esses custos que eu tenho aqui, que é o valor de 64 milhões e 440 mil, mais 255.400, mais 22 milhões 554 mil, e mais esse custo fixo aqui, que eu já tenho ele aqui. Então, eu tenho que somar esse custo fixo aqui também. Bom, se eu pegar, fazendo essa soma, né, que está dentro do parênteses aqui, eu vou chegar em 92 milhões e 249.400, né? Então, eu vou tirar do meu bruto aqui, né? 121 milhões e 450 mil, menos 92 milhões e 249.400, eu vou ter um lucro de 29 milhões e 200 mil 600 aqui. Então, ou seja, né? Se a gente olhar bem, né? É muito custo, né? Então, a gente vai pagar muito alto e nós vamos ter, vamos dizer assim, não sei, né? É um lucro, vamos considerar, é lucro, mas apenas 29 milhões e 200 mil e 600, né? Embora seja lucro, mas poderia ser um lucro melhor, ou seja, a gente poderia ter um custo aqui menor, a gente poderia aqui, de repente, não tem condições mesmo, mas se esse custo aqui é menor, se eu aplico a IOF aqui, esse valor vai ser menor também. Então, se esse custo aqui é menor, eu tenho um imposto de importação também menor. E aí, com isso, eu consigo, né, melhorar, então, esse lucro aqui. Então, é o que a gente falou. Para fazer uma ação desse tipo aqui, a empresa tem que pensar muito para ver se vale a pena ou não. Ok? Ok, professor. Se a Patrícia tiver alguma dúvida aí, tá à disposição. Aí tem o exercício 2 agora. Patrícia estava com dificuldade de ver, Ah, é? mas eu até aconselhei ela a sair e voltar, porque eu estava vendo. É, Então eu acho que não era problema na conexão mesmo. talvez Ela seja saiu, dela. ó. Aí É, eu falei para ela, sai e volta. Que eu estava acompanhando até a marcação da caneta amarelinha. o professor fez para mim. Tá bom, ela entrou Apareceu, novamente. Patrícia?
Agora voltou. Ah, Agora tá aparecendo, sim. Eu acho que é problema porque eu tô pelo celular hoje, que eu não tô em casa. Aí eu acessei pelo celular. Mas agora eu tô vendo certinho. Obrigada. é nada. Ok. Tenho dois aí, né, professor? Professor? Aí. Ok. Bom, então, na verdade é o exercício 2 aqui. Eu fiz uma adaptação na unidade 16 aqui, né? Então, assim, a cotação do dólar em 25/10, então foi quando eu fiz, né, esse trabalho aqui, ou seja, fiz essa apresentação, o dólar é 5,37. Quantos dólares podem ser comprados com 30 mil, incluindo o IOF de 3,5%, né? Bom, até é interessante, né? Às vezes a gente pensa assim, bom, 30 mil, eu vou comprar 30 mil de dólar. Mas, na verdade, eu tenho que tirar esse valor de IOF aqui. Então, eu vou ter um valor menor para comprar esse valor do dólar, ou seja, o dólar que eu estarei comprando aí. Então, aqui eu coloquei, né? Vale lembrar que cada dia o dólar ele varia, né? E aqui, primeiro, vamos calcular o valor da IOF, né, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Então, ou seja, nós vamos aplicar aqui 3% sobre 30 mil. Então, aqui antes, né, de aplicar o 3% aqui, 3,5%, eu peguei 3,5 e dividi por 100. Então, né, como sempre a gente fala, né, primeiro eu tenho que pegar o valor do percentual, dividir por 100 e transformar ele em valores, né, centesimais, né, assim por diante. Ou milesimal aqui, né? Então eu peguei agora o 30 mil, multipliquei por 0,035, aí nós vamos chegar em 1.050 aqui. Então esse é o valor da nossa IOF, incluso nesse valor de 30 mil aqui. Bom, aqui o valor disponível para compra de dólares, né? Então, ou seja, eu tenho o valor disponível, que na verdade seria o valor de 30 mil menos o valor de 1,50, que é o valor da IOF. Então, hoje nós temos disponível para comprar de dólar 28.950. Bom, qual a quantidade de dólares que nós podemos, ou seja, que a gente pode comprar, né? Então, aqui, dólares, valor disponível dividido pela cotação do dólar. Então, eu vou pegar o 28.950 dividido pela cotação de 5,37. Então, nós vamos ter um valor em dólares de 5.391,06 dólares. Então, ou seja, com 30 mil eu consigo apenas comprar hoje 5.391,06 dólares. Que na verdade, né, é, era 30 mil, né? Então, se a gente pensar, o 1.050 aqui já daria alguns dólares a mais aqui. Então é isso. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Então volto para você, Denise. Agradeço aí ao professor Aderaldo, tá? Muito obrigado aí, professor, por salvar. Tudo certo? Alguma dúvida, Patrícia? Tranquilo? Bom, então tá bom. Então aproveito para agradecer a presença da Patrícia aqui com a gente, agradecer depois os alunos que vão assistir lá com calma os vídeos, assistir a outra etapa também, e assistir os outros também que a gente fez, né? Que a gente tem vários vídeos já lá no, na aba Nossa Mídias. Lembrar da atividade avaliativa, né? Aqueles que não fizeram. E lembrando que no dia da prova, né, vocês podem levar a calculadora e as fórmulas, elas estão lá na prova, tá? Podem levar a calculadora, não pode usar o celular, né? Então tem que ser a calculadora mesmo, tá bom, pessoal? E parabenizar, né?
parabenizar os alunos em geral pela escolha do curso, por estarem aqui fazendo um curso de qualidade, correndo atrás, porque não é um curso fácil, a gente sabe disso. Tirarem as dúvidas com os professores lá nos fóruns de dúvidas. E estamos quase lá, pessoal, estamos quase finalizando aí o semestre. Agradeço também os professores da live de hoje, o professor Anderson, o professor Desi, professor Aderaldo. Muito obrigada aí pelas apresentações, pessoal. Depois, finalizando, eu não sei se eu vou conseguir mandar hoje, mas eu mando até segunda-feira, eu mando para os professores o link, o material, para ele mandar para todo mundo, para vocês mandarem. Tá joia. Tá certo, Bom, pessoal? prometo que na Vou parar próxima eu aqui. arrumo aqui, tá? Ah, Eu comprei outra webcam hoje, tá chegando, entendeu? Mas só que não chegou a tempo. Então ah, não deu tempo, não. Mas tá bom. Deu certo, tá tá bom. bom, deu certinho. Vou Obrigado, parar a Aderaldo. gravação. Valeu. Valeu. Valeu, professor